Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje vou-vos estar a mostrar dois penteados para resolver um dia não em cabelo curto. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal aqui, mais se ainda não o fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. Então, isto é o que eu considero um dia não com o meu cabelo. Porque ele, vocês já sabem, ele é um bocado confuso. Ele não sabe bem o que é, o que quer ser da vida. Portanto, isto acontece. Por norma, ele fica liso nas pontas, porque eu o estico depois de lavar. Mas o meu problema é sempre as raízes. Acaba sempre por fazer isto, que elas ficam super frisadas. E não é porque os caracóis estão a nascer de volta. Ele simplesmente faz isto sozinho. Também porque eu coço muito, mesmo muito, durante a noite. Portanto, mesmo que o cabelo supostamente ficasse bem no dia seguinte, as raízes vão sempre ficar frisadas desta forma e eu não gosto nada de o ver assim. Portanto, eu sei que meninas por aí que têm o cabelo encaracolado também se podem identificar com este problema porque, por mais que o cabelo esteja liso, muitas vezes as raízes começam a atuar desta forma. Portanto, eu trago-vos aqui duas opções de penteados para cabelo curto. Ou então, se quiserem adaptar ao vosso cabelo comprido, mas encaracolado, se tiverem um bocadinho esta mesma questão que eu, sem recorrer a calor ao máximo que eu puder. Se eu usar calor vai ser mesmo muito pouco, portanto quero-vos mostrar as opções que eu tenho. Tenho aqui duas, são muito fáceis de fazer e acabam por distrair do facto do cabelo não estar bem. Portanto, a missão principal é esconder as próprias das raízes, porque o resto do cabelo até está liso, portanto não está assim tão mal, mas para mim isto, eu não consigo aturar isto. Isto para mim faz-me confusão. E eu tento evitar ao máximo usar calor e esticar quando ele está assim, mesmo para não estar a danificar muito o cabelo. Uma vez ou outra sou capaz de ir lá então e estico as raízes e estico o resto do cabelo, mas isso vai danificar o cabelo de qualquer das formas. Portanto, eu prefiro arranjar assim uma alternativa ou outra para conseguir então resolver esta situação. Para isto nós vamos precisar de escova, pente, ganchos e talvez elásticos. Vamos lá ver o que é que conseguimos fazer daqui. E para quem chegou aqui agora, esta semana está a ser dedicada a penteados e ao cabelo. Portanto, se quiserem ver os outros vídeos desta semana, no final do vídeo vou deixar uma playlist para os vídeos todos que eu fiz. Ok, a primeira opção vai ser com o risco ao meio e vamos recorrer às tranças para esconder este meu problema. Porque se eu fizer assim, ele aqui em baixo está meio ondulado e não me incomoda, até fica giro. Portanto, o meu objetivo vai ser agarrar neste bocado todo e tirá-lo da minha cara. Portanto, vamos lá começar. Primeiro vamos dividir o cabelo em dois. E para além disso também temos aqui uma laca. A que eu vou usar é a Get Sleek Perfect Polish da Teresa Me. É o que eu costumo usar, vocês já devem conhecer. Esta laca ajuda muito a baixar os cabelinhos. Portanto, o que vamos fazer são duas tranças que vão ao longo do cabelo aqui e apanham cá atrás, para termos esta zona um bocadinho mais resolvida. Portanto, antes de começar, o que eu costumo fazer é pôr um bocadinho de laca mesmo aqui nas raízes iniciais, para não ficar com cabelinhos esquisitos. Portanto, ponho a laca, penteio assim, vou só afastar este lado. E eles assim já ficam muito mais baixos. E depois vamos fazer então uma trança, e neste caso eu vou fazer uma trança francesa. Para quem não sabe fazer a trança francesa, já tenho vários tutoriais sobre isso aqui no canal, mas uma versão assim mais curta, mas concisa. Vocês dividem o cabelo em 3 partes. Começam por fazer uma trança normal, portanto passam a lateral por cima do meio. E antes de passar para o passo seguinte, juntam um bocadinho de cabelo à nova secção lateral. Mesma coisa do outro lado. Trocam. A de fora vai por cima de dentro. E juntam cabelo. Portanto, é sempre assim que vocês vão fazer. A orientação da trança também é muito importante nestes casos. Portanto, o que eu vou fazer é mais assim uma diagonal para baixo. Se vocês quiserem, podem fazer mais junto à risca, podem fazer mais junto à vossa testa. Isso depende muito do que vocês quiserem fazer. Mas, essencialmente, é esta a ideia. Eu vou buscando cabelo e vou vendo as raízes até que ponto é que eu gosto como elas estão. Ok, acho que vou deixar este bocadinho assim para baixo. Portanto, aqui vocês podem optar por duas coisas. Podem
fazer um elástico aqui mesmo no final da trança, podem continuar a trança e terminá-la cá atrás. Eu vou só fazer mais uma ou duas iterações da trança. E nesta parte vocês também podem usar, por exemplo, ganchos engraçados para prender, que é uma coisa que, agora que eu estou a olhar para ele, é capaz de ficar bem. Mas já lá vamos. Já fiz mais uma ou duas iterações. Vou com um gancho e vou prender. E a forma que eu prendo é muito fácil. Então, vocês têm aqui o gancho. Eu vou simplesmente meter aqui e puxar para cima. Isto pode parecer um bocado estranho, mas a verdade é que agarra super bem o cabelo e os ganchos não aparecem. Estão a ver? Se não vem gancho, não vem nada, podem deixar só assim, ou podem, por exemplo, ir com um ganchinho deste género. E agora estou aqui a ver, eu acho que depois vou esticar. Só dar aqui um jeitinho nesta parte em específico. Mas lá está, evitar ao máximo usar muito calor. Portanto, antes de fazermos essa parte, vamos aqui a este lado e repetir exatamente a mesma coisa, exatamente com os mesmos passos. E aqui uma coisa importante é tentar fazer a trança da mesma direção que fizeram a outra para não ficarem diferentes. Vamos agora então usar o ferro de esticar. Isto é opcional, obviamente. Eu normalmente só sei se vou usar ou não depois de ver o resultado. E realmente eu quero que estas partes não sejam tão cogumelo. Portanto, vou dar um jeitinho com a minha prancha. Portanto, o meu objetivo é esticar o que sobra, o que está para baixo. Só mesmo para dar um jeitinho. Antes disso, vou só pôr um bocadinho de protetor de calor. O que eu estou a usar é este da Teresa May Repara e Fortalece. Atenção, estes vídeos não são patrocinados pela Teresa May. Eu simplesmente tenho muitas coisas da Teresa May. A maior diferença entre esticar bem ou mal com um ferro deste género é a velocidade com que vocês o fazem. Normalmente vejo muita gente a esticar o cabelo com o ferro e a usá-lo tipo a 1000 a hora e depois acabam por usar muito mais calor do cabelo do que é necessário. Basta tipo 2 vezes, estão a ver? É passar assim lentamente, porque as pessoas quando fazem isto estão a danificar muito mais o cabelo. Não é necessário, honestamente não é. Basta fazerem devagarinho. E neste caso, lá está, eu estou só mesmo a usar o calor nas zonas do cabelo que é necessário. O meu cabelo, onde é mais sensível, é nesta parte de cima. Esta aqui de baixo já tem um bocadinho mais força, portanto não me incomoda tanto usar o calor. E aqui vocês conseguem fazer uma coisa minimamente rápida, mesmo só para dar um jeitinho, não é preciso ficar todo perfeito. Uma grande diferença entre este lado e este. Este penteado também acaba por servir para quem tem o cabelo mais oleoso, em que o vosso problema é óleo na raiz. Podem também resolver com este penteado, acho eu. Porque assim estão a esconder os óleos, têm as tranças feitas, principalmente com esse tipo de cabelo. O problema é quando o cabelo fica muito agarrado ao scalp. Assim, parece que é suposto e que não é obrigatório. E pronto, assim temos um penteado resolvido que parece logo uma coisa diferente. Parece logo que tiveram um tempinho a mexer no cabelo, que realmente tiveram. Mas o cabelo fica logo com um ar muito mais bonito, muito mais arranjado. Aqui fica a minha sugestão para o primeiro penteado. Continuamos a ter o mesmo problema das raízes, aqui em baixo já não, porque tivemos a esticar. Mas eu vou essencialmente mostrar-vos como é que nós podemos passar de um cabelo assim muito curto e apanhá-lo todo cá em cima em bun, mas lá está. Com o cabelo tão curto, às vezes é complicado. Parece mais difícil do que na realidade é, só precisamos exatamente da mesma coisa. Portanto, ganchos. Vou também aqui ter alguns destes elásticos assim pequeninos, que eu gosto imenso para este tipo de coisas. E neste caso, eu normalmente uso sempre 2, porque eles têm sempre a tendência a rebentar. Por mais que sejam bons passado algum tempo, eles podem rebentar. Portanto, eu tendo a fazer o duplo elástico. Aqui a ideia vai ser pentear tudo para trás. E vamos fazer isto por partes. Então, a primeira parte vai ser a de cima e depois vamos atacar a parte de baixo. A parte de cima é muito mais fácil porque normalmente nós temos mais cabelo neste caso. Por isso eu vou recorrer outra vez à minha lata. Isto era uma coisa que eu fazia muito quando tinha o cabelo mais comprido e era muito mais fácil, não é? Era literalmente só agarrar no cabelo, fazer um rabo de cavalo alto e a coisa estava resolvida. Mas desde que tenho o cabelo curto,
a coisa muda de figura, porque já não é tão fácil simplesmente meter o cabelo todo para cima e resolver o assunto. Portanto, nós vamos dividir o cabelo mais ou menos num terço na parte de cima e vamos verificar que aqui em cima não temos aqueles cabelinhos chatos. E depois no final dão um jeitinho, mas é só para iniciar o processo. Vocês podem usar estes, podem usar o vosso elástico, é como preferirem. Eu é que prefiro fazer desta forma. Eu não me importo muito com esta textura que está aqui em cima, estão a ver? Isto também é uma segunda opção. Pronto, é outra opção que vocês têm, é simplesmente fazer isto. E estão prontas. Se tivessem aquele problema aqui dos cabelinhos, fazer exatamente a mesma coisa, isto também é uma excelente opção. Mas não é esta a opção que nós queremos. Então, depois de fazer este, vamos prender aqui à frente. Eu tenho estas molas que são ótimas para isto, dão imenso jeito. Vamos dividir em mais um terço, porque os cabelinhos lá de baixo são tão curtos que não chegam lá acima. Vamos fazer este rabo de cavalo também bem cá no cimo. Temos aqui um segundo rabo de cavalo e agora vamos fazer o mesmo cá em baixo. Eu entretanto deixei estes aqui porque eu depois vou encaracolá-los, eu gosto que eles fiquem aqui no sítio. Estes aqui de baixo são realmente muito, muito curtos. Portanto, o que temos neste momento é muito interessante. Então, este de cima, este do meio e este de baixo. Portanto, o que nós vamos fazer é simular a existência de muito cabelo, basicamente. Portanto, para isto eu vou-me virar de costas para vos mostrar melhor. Mas, lá está, também podem fazer só isto. Isto é tipo uma ilusão de um rabo de cavalo maior, eu só não adoro porque o meu corte faz com que um rabo de cavalo assim fique meio esquisito. Tentem já agora, para não aparecer riscos, pentear o cabelo todo para a mesma direção. Assim vai parecer com que o cabelo esteja todo apanhado aqui, percebem? Ok, vamos lá virar de costas. Então vamos começar pelo do meio, portanto este aqui vai ser apanhado primeiro. E o que vamos fazer é essencialmente enrolar esta parte nela mesma. Como é que vamos fazer isso? Agarramos neste pente, vamos ripar ligeiramente. Este acaba por ser um bocadinho mais adequado para outro tipo de eventos. Vamos com um gancho e prendemos. A ideia aqui não é ficar perfeitinho. Agora passamos para o de baixo. E no de baixo é um bocadinho mais difícil fazer isto, portanto é mesmo só agarrar nos cabelinhos que conseguirem e prenderem. Aqui o importante é haver uma continuidade de cima para baixo. Neste momento estamos assim. Agora soltamos a parte de cima, vai ser aquela que tem mais cabelo disponível. Vamos também ripar um pouco. Se tiverem pontinhas, prendam-nas por baixo do resto do penteado para não ficarem assim espetadas. Ok, portanto neste momento estamos assim. Isto claramente ficou muito mais formal do que eu estava à espera. Isto acontece-me sempre. Porque basta começarmos a elaborar um bocadinho o penteado que ele fica logo elaborado. Portanto, fica logo com outro tipo de aspecto. Vamos aqui acima só para que isto fique tudo igual. E agora vamos só então aqui com o ferro para dar aqui um jeitinho. E pronto, aqui temos a segunda opção. Acabou por ficar um bocadinho mais formal do que eu estava à espera, mas isso muitas vezes acontece. Eu vi desde já, quando eu começo estes tutoriais, eu normalmente não sei muito bem o que é que vou fazer. Eu tenho uma ideia e depois o resultado é o que for. Portanto, neste caso, o resultado foi este. Temos assim um apanhado. Se vocês quiserem um apanhado para um evento ou para o dia-a-dia, podem fazer isto numa versão um bocadinho mais elaborada, um bocadinho mais discreta, como vocês quiserem. Este penteado também se adapta a cabelo mais comprido. Obviamente, podem simplesmente dividir o cabelo em três e ir fazer
fazendo aquelas coisas que eu estava a fazer, prender com um gancho e vai ficar muito, muito giro. Com mais cabelo acaba por criar um volume maior, por isso também fica muito engraçado. Digam-me aqui em baixo então nos comentários o que é que vocês acharam deste vídeo, o que é que acharam das duas opções dos penteados e qual é que foi o vosso favorito. Antes de nos irmos embora, claro que não se podem esquecer de subscrever o canal se ainda não o fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho, até o próximo vídeo.